Bom dia, estou feliz de estar aqui junto com vocês de novo. Para começar nosso panorama da Bíblia, vamos dar mais atenção para o começo. Vou estar citando pesadamente do livro, no princípio, um estudo sobre origens. E o autor é Randy Pollard, editora Gênesis em Belém. Foi publicado em 2001. Era um colega nosso, hoje ele é pastor no estado de Califórnia. Ele e a esposa voltaram para os Estados Unidos para cuidar de pais idosos. Então, vamos começar com oração. Senhor nosso Deus, obrigado por este dia, obrigado pelo mundo maravilhoso que o Senhor fez. Obrigado pela confiança que podemos ter em Sua palavra e nos ajuda em nosso estudo sobre a palavra. No nome de Jesus. Amém. É importante saber onde está a base da nossa confiança. A palavra de Deus ou a palavra dos homens? E vamos começar. Eu aprendi uma palavra nova. É silogismo. Isto é, 2 pontos com uma conclusão. Então, vamos ver umas. Primeiro, os evolucionistas alegam que 1. Criacionismo vem da Bíblia, então é religião. Também, número 2, religião não é científica. E a conclusão, então, criacionismo não é científico. Eles também querem alegar que, primeiro, a teoria de evolução vem da ciência. E segundo, ciência é baseada somente em fatos. Então, evolução é fato. Então, vamos ver se isso é verdade. No primeiro grupo de declarações ou silogismos, o erro está na ideia de colocar a Bíblia como sendo igual à religião. Há uma diferença. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, que quer dizer sem erro. Religião é uma tentativa de homens imperfeitos a interpretarem a Bíblia e a natureza para entender Deus. Nota que é a natureza. Este dá lugar para as religiões pagãs que nem sabem da Bíblia, mas eles estão tentando entender Deus porque eles têm a impressão que existe um Deus em algum lugar. A religião é imperfeita e não é científica, porém a Bíblia, ainda que não seja um texto especificamente de ciência, é inerrante em tudo o que afirma. Por exemplo, refere o círculo da Terra. Então, quer dizer, em anos muito depois, eles descobriram que a nossa Terra é uma esfera, uma bolinha. Também refere a caminhos no mar. E sabemos hoje que há correntezas que são muito importantes em nossos mares, que não aparecem no começo. É necessário aceitar a inerrância da Bíblia por fé. Os evolucionistas também baseiam a sua teoria numa hipótese que não existe um Criador. No segundo grupo de declarações, o erro está no primeiro ponto, que é a teoria de evolução vem da ciência. A teoria de evolução não vem de ciência em si.
porém de homens ateus que buscam uma maneira de negar a existência de Deus. De fato, nem a criacionismo, nem a evolução pode ser cientificamente comprovado. A evolução começa com a convicção que não há Deus, e, portanto, tudo começou espontaneamente. A criacionismo começa com a convicção que existe um Deus Criador e que se Ele revelou através da Bíblia. Quero sugerir uma terceira opção, que é, primeiro, tudo o que a Bíblia afirma é a verdade. E, 2, a ciência é a busca da verdade no mundo material. Então, a Bíblia é científica no que afirma no mundo material. Quem fala com mais autoridade sobre a criação? Nenhum ser humano estava presente no princípio. A ciência em si, por definição, é limitada ao que pode ser examinado com os 5 sentidos. Se não pode sentir o cheiro, palpar, ouvir, ver ou saborear, então está de fato fora da esfera de ciência. Vamos virar para Romanos. Romanos 1, 21 e 22. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa descreve muito bem as pessoas que se dizem cientistas de hoje. Uma outra tradução usa a palavra inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O crente tem 2 opções: ou ele vai confiar principalmente no que diz a palavra de Deus referente a origens, ou ele vai aceitar o que a ciência moderna e que diz. Primeiro vamos considerar a palavra de Deus. Aqui nós vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vocês já ouviram este versículo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós temos a palavra de Deus para que nós podemos ser perfeitamente instruídos. Se negar a inerrância da Bíblia, como é que vai decidir qual parte da Bíblia é de confiança e de qual parte não é? Uma vez que aceitamos a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, podemos examinar o que ela ensina sobre a criação. Gênesis 1:1 diz: no começo Deus criou os céus e a terra. É impossível acreditar que Deus criou tudo se ao mesmo tempo acreditar que não existe um Criador, que tudo aconteceu por forças naturais agindo através de bilhões de anos. Não pode acreditar em Deus se não acredita em Criador. Em Salmo 19, vamos lá. Estou com minha Bíblia, espero que você está com sua. Salmo 19. Vou ler os primeiros 6 versículos.
Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pus uma tenda para o sol. Falando desta linha que estende, este, acredito, refere à latitude e longitude que foi descoberto depois. Versículo 5. O qual é como, falando o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr o seu caminho. Sabemos que o sol tem um caminho lá no espaço. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A primeira parte aqui demonstra revelação geral, e todo mundo tem acesso a esta revelação geral. Quem não admirou um pôr do sol? Meu tempo favorito do dia é para sentar na minha varanda nos momentos que o sol está se pondo e para ver as cores bonitas no céu. Também a natureza, as plantas, as flores, os bichinhos. Tudo isso mostra a criação de Deus e todo mundo pode observar isso. Como disse em outro lugar, a chuva cai no justo e no injusto. Deus não só manda chuva para quem merece, Ele manda para todo mundo. Então, essa é a graça geral e revelação geral. Agora, começando no mesmo Salmo 19, em versículo 7, nós temos revelação específica. Escuta aí. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus servos? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Então, este está referindo à própria palavra de Deus. É muito mais exata. O rei Davi estava dizendo que ainda que a revelação da natureza nos mostra a glória de Deus, a revelação escrita na Bíblia é mais objetiva e de mais segurança para nos orientar sobre Deus e sua criação e como nós devemos viver. Vamos ver em contraste a palavra dos homens. A evolução não é uma teoria que possa ser comprovada ou rejeitada, porque uma teoria científica tem que ter a qualidade de ser possível de provar, e não pode provar
Sim ou não? Pode raciocinar. O darwinismo é um módulo que serve como uma filosofia. Portanto, não é uma teoria científica. Em Romanos 1, 18 a 22, refere ao homem que nega a evidência. Em 2 Pedro 3, 3 a 7, vamos ler. Segundo Pedro 3, 3 a 7. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservem como tesouro e se guardam para o fogo até ao dia de juízo e da perdição dos homens ímpios. Este trecho fala-se de homens que buscam negar a existência de Deus, especialmente do dilúvio. Versículo 5 diz que eles deliberadamente esquecem, porque eles não querem pensar nas consequências dos seus pecados. Nos últimos 100 anos, há um bom número de cientistas desonestos que têm modificado os resultados das suas pesquisas para compromover a evolução. Este exemplo que vou dar foi tirado de um livro que fala, que está escrito sobre estas falhas, estes fraudes científicas. Imagina um livro inteiro que cita fraudes científicas. Houve um senhor Ernst Haeckel, lá nos anos 1866. Ele estudou embrionaria, que é o estudo do feto da mulher. Então, ele riscou, não tinha raio-x na época, nem a ultrassom como temos hoje, mas ele fez um estudo do desenvolvimento do bebê em vários estados. Ele alterou os desenhos para mostrar que, nesta fase, parece que é o esqueleto de uma cobra. E nesta fase, parece que é uma lagartixa. E na outra, que parece um porquinho. E no outro, parece que é um coelho. E finalmente chega a ser uma pessoa. Então, ele diz que esta prova a evolução. A coisa triste é que vários desses fraudes estão sendo promovidos em nossos livros de ciência que nossos filhos estudam. E é completamente contra a verdade. Agora vamos considerar a importância do ensino criacionista. E vamos voltar para Romanos 5. Romanos 5, versículos 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
Assim, também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O que está dizendo? Está dizendo que o ensino de criacionismo ou ensino de evolução tem consequências imensas para a nossa salvação e para a sociedade em geral, e para a prática da nossa fé. A ignorância pode ser fatal. O autor deu o exemplo da epidemia de cólera que passou aqui no Brasil uns anos atrás, e um amigo dele foi convidado de viajar para o interior porque houve muitas pessoas morrendo desta doença. Então, ele foi para educar as pessoas sobre como tratar e sobre como é contagioso. Por exemplo, mesmo um defunto pode ser muito contagioso para as pessoas que tocam. E era costume de, antes de enterrar, para lavar o corpo e preparar para o enterro. E todas as pessoas que mexeram com esse corpo também pegaram cólera. Então, uma vez que entenderam certas coisas de higiene, a taxa de cólera diminuiu. Então, a educação era muito importante. Eles precisavam saber esses fatos, porque a doença é fatal. Também seria perigosíssimo ignorar o ensino bíblico sobre origens, pois há duas bases das nossas convicções que vêm desse estudo. Primeira, a certeza da nossa salvação. Conforme Romanos 5, 12 a 14, há vários fatos importantes para nós. Primeiro, o pecado entrou no mundo por um só homem. 2. Aquele homem foi Adão. 3. Pelo mesmo ato, além do pecado, entrou a morte no mundo. E 4. A morte e pecado passaram a todos os homens. E 5. Claramente, este trecho explica que os aspectos doutrinários de salvação está baseado numa interpretação literal de Gênesis 3. Paulo acreditou e ele citou que por um homem só o pecado entrou no mundo. Esse homem só que foi Adão. E assim também por um só, que era Jesus Cristo, ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Então, temos esses dois exemplos. E Paulo acreditou em Adão como uma pessoa verdadeira. Para Paulo, ele era igualmente real, tanto quanto Jesus Cristo. Paulo claramente aceitou Gênesis capítulos 1 a 4 como literal. Até os ateus entendem a significância de Adão e Eva sendo literal. E eles temem da verdade. Eles não querem que acreditamos em Gênesis como verdade. Eles até ligam ao fato da criação com a nossa salvação e crença em Jesus Cristo. Foi citado uma revista dos ateus e que citou esse fato e eu achei muito interessante. Continuando em Romanos, versículos 15 a 21, esse mesmo trecho, Paulo fala da pessoa de Adão, da mesma maneira em que ele fala de Jesus. Então, a segunda coisa é o padrão
da sociedade. No mesmo contexto, temos o ensino bíblico sobre o padrão para casamento e família. Vamos agora para Gênesis 2 agora. Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, temos várias coisas aqui. Versículo 18 diz que não é bom para o homem estar só, que ele precisava de uma auxiliadora. E este bate com 1 Coríntios 11, vamos voltar para Gênesis, fica com o dedo lá. 1 Coríntios 11, sete a 9. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Isso está referindo a Adão e Eva e sua criação. Então, vamos a mulher é a glória do homem. A mulher existe por causa do homem, não é o homem. Depois de Adão e Eva tiveram filhos e os homens foram nascidos dela, mas o primeiro homem, a primeira mulher, ela foi criada para Adão. E também diz aqui em 9, também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, porque ele precisava uma ajudadora idônea ou capaz. Continuando em versículos 19 a 20, Adão tinha uma tarefa. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Este mostra várias coisas, que Adão não era animal. A tarefa era para ele dar nomes para os animais. Este é a vaca, este é a cavalo, este é cachorro, este é gato. Então, ele deu os nomes. Para isso, ele tinha que ser inteligente, como Deus fez ele no começo. Ele tinha domínio sobre esses animais. Ele não era apenas um animal um pouco mais desenvolvido. E não existia pessoas, semi-pessoas, que existiam antes de Adão. Adão foi a primeira pessoa. Versículos 21 a 22 comparam a esse trecho em 1 Coríntios. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Adão foi feito do pó da terra. Eva foi feito do costelo. Que alguém tem dito que não foi
feito dos pés para ser pisado, nem da sua cabeça para ser mais inteligente, mas para o coração para ser muito querido ao marido. Quando a sociedade abandona o que está escrito em Gênesis 2, 24, corremos o risco. 2:24 diz assim: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes. Então, desce a 4, por isso não está batendo. 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse está muitas vezes citado em cerimônias de casamento. Então, note bem os elementos básicos no plano de Deus para a sociedade humana. E quando saímos desta, corremos o risco de conhecer a degradação da sociedade humana. Então, as instruções é para deixar o homem, o pai e a mãe. Eu admiro isso porque Adão não tinha mãe e pai, mas Deus revelou para ele que seria assim, que teria mães e pais, e que o noivo era para sair da casa deles, para formar um novo lar. Que ele ia, no segundo lugar, unir-se-á à sua mulher. Este fala da proteção e cuidado e cuidado para providenciar para a mulher, para cuidar, providenciar lugar para ela morar, para ela viver, para comprar roupa e comida, tudo isso. Unir-se-á a sua mulher, não umas mulheres, nem para um homem, nem para fazer bagunça, mas um homem para uma mulher. E, no terceiro lugar, eles iam se tornar os dois uma só carne. Esse fala sobre compromisso, que casamento é para a vida, não é para uma vez ou outra, até que nos ficamos cansados um do outro, mas é um compromisso para a vida e também refere às relações íntimas que são saudáveis dentro de casamento. Em contraste, em Romanos 1, 18 a 32, Paulo fala da ignorância deliberada dos seres humanos e as consequências de rejeitar a evidência de Deus. E neste trecho, versículo 24, cita imundícias, que refere à nossa fala e à vida suja. E se quiser um exemplo, só precisar ligar o TV e vai ser cheia. Versículos 25 diz que eles mudarem a verdade de Deus em mentira. Mentira eu acho que é o pecado tão comum que as pessoas nem consideram pecado. Mas é só um pecadinho e faz bem. Imagina se eu falasse a verdade, ia achar ruim, ia ficar triste se eu falasse a verdade. Este não é verdade. Versículo 26 fala sobre paixões contrário à natureza. Eu penso de aborto e morte dos velhos, a eutanásia, a violência doméstica. Essas coisas são contra a palavra de Deus e a vontade de Deus e contra a natureza. A gente escuta sobre coisas tão horrorosas. Eu estava lendo que durante pandêmica, com as pessoas em casa, eu já tinha comentado,
Este vai ou fortalecer as famílias por estarem juntos, tempo integral, ou vai destruir a família, que a família não vai estar junto. E estava lendo umas estatísticas que a pornografia, a violência contra crianças, abusos sexuais, essas coisas têm escalado horrivelmente durante este tempo. Versículo 27 trata homossexualismo. E sabemos os problemas que este causa. Não é a vontade de Deus, não foi o plano dele. Versículo 28 fala sobre uma disposição mental reprovável, ou pensamentos e ações sujos. Versículo 29 fala sobre injustiça, há uma lista: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda. Todas essas coisas em um versículo só. Malignidade, sendo difamadores. E finalmente em versículo 30, fala sobre os caluniadores e aborrecidos de Deus. Toda esta lista são consequências de rejeitar a evidência de Deus. Em conclusão, temos que lembrar que o nosso mundo de hoje está sendo transformado pelo ensino ateísta e materialista da evolução. A própria doutrina da salvação seria inválida se a evolução fosse a verdade. Temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos a temer ao Senhor. O mundo onde vivemos está cada vez mais degenerado através das filosofias anticristãs de evolução. Devemos incentivar os nossos jovens a se defenderem contra o ensino evolucionista, e a gente também, para estabelecer uma boa base bíblica e conhecimento às evidências materialistas que derrubem a evolução e apoiam o que a Bíblia ensina. Hoje eu estava escutando uma senhora falando para senhoras e ela comentou: quase todo mundo não pode esperar para a vida voltar ao normal como estava. E ela diz: não deixa a vida voltar a como estava. Volta para a vida melhor. Aproveite este tempo para se melhorar, para gastar mais tempo lendo a Bíblia, tempo com o Senhor, orando um para o outro, aprendendo mais da palavra, ajudando outros. Então, nosso alvo é para fazer melhor agora. E este é uma atitude bem bíblica. Deus abençoe.